Olá, boa tarde. Vamos começar a nossa live. Colocamos uma música para elevar a vibração enquanto vocês vão chegando. Deixa eu colocar o nosso tema da live aqui. Hoje nós vamos falar sobre o poder na liderança, com transmissão pelo YouTube também. Vamos lá, quinta do diálogo certo. Eu vou colocar aqui poder e liderança, ficar mais fácil de escrever. Vamos fixar. Fixar comentário. Isso aí. Eu já vou começar falando do tema. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Então vamos tirar a música. Manter o clima da alegria, mas vamos tirar a música para a gente poder falar aí do nosso tema. Então, pela primeira vez a transmissão ao vivo aqui no YouTube também. Vamos ver como é que vai ser a experiência. A gente vai evoluindo, vai galgando aí um novo caminho, trazendo coisas diferentes. E aqui então, eu quero trazer primeiro por que eu trouxe esse tema. É um tema bem recorrente aí na questão da liderança, porque é uma questão assim, eu preciso me apropriar do poder sim, mas existe muita dúvida, muita ressalva, muito receio de como fazer para se apropriar desse poder. Qual que é a dose certa? Será que eu me apropriar do poder, eu não estou indo com arrogância, eu não estou me sentindo mais que os outros? Essa é uma grande dúvida. Ou às vezes eu até sinto que eu exerço esse poder, mas será que ele está sendo feito de uma maneira que me beneficia ou não? Então eu vejo assim que é como se eu me vejo falando com três públicos aqui, três tipos de pessoas. Um tipo que é a pessoa que tem dificuldade de usar o poder, e esse poder inclusive na sua vida pessoal, então ela tem dificuldade de se posicionar. O outro público é a pessoa que sim utiliza com facilidade e que às vezes erra a mão, erra a dose e impacta bastante nas pessoas, às vezes ela vai mais por autoritarismo. E o outro público sim, daí acaba sendo aquele mais assertivo, aquele que consegue conciliar as situações e entender como que usa, como que usufrui desse poder da melhor forma, tá? Então, quando a gente fala de liderar pessoas, é o quê? É você estar à frente a um grupo que tem ideias diferentes, pensamentos diferentes, que você quer levar para um objetivo comum, para ter uma realização em comum. Isso vai requerer habilidades específicas, mas muitas dessas habilidades você já tem. A questão é você saber que elas impactam na tua liderança, você usar mais a seu favor, usar com mais propriedade e também se apropriando de outras habilidades, desenvolvendo outras habilidades aos poucos, certo? Eu quero começar contando para você uma história, que é a história de uma liderada, como é que eu vou falar? De uma aluna, uma liderada, não, de uma aluna, que é a Manu, e ela fez o curso de liderança comigo, então quando a gente começou a fazer, ela tinha essa dificuldade de saber se ela estava exercendo esse poder com facilidade ou não. E aí, nessa questão do poder, quando a gente trabalhou esse tema, inclusive esse tema que eu estou trazendo, ele é um tema do meu curso de liderança, facilitou bastante para ela compreender. E ela falou que ela conseguiu separar, então, o que era orientação de imposição, que era uma dificuldade que ela tinha. Na verdade, ela não percebia isso como uma dificuldade. No começo, ela agia muito pela imposição, pela cobrança, por um poder mais de coerção, do tem que fazer, mas ela não se dava conta que esse não era o poder que conectava mais. Então, por isso que eu quis trazer esse tema, porque ele pode trazer bastante clareza para você e você conseguir ajustar. Inclusive, como eu escrevi no post lá, se autoavaliar. Então, você vai perceber aqui, na hora que eu for colocando as características, em qual nível e em qual situação que você está. E aí você conseguir ajustar a teu favor. Eu tenho uma bandeira aqui de que, eu sempre levo essa bandeira de que a liderança ela pode ser exercida
levando as suas características pessoais e você simplesmente ajustando e desenvolvendo habilidades, entendendo quais habilidades te ajudam, mas sempre valorizando aquilo que você já é. Isso é bastante importante. Então, por isso que eu resolvi trazer esse tema, porque ele tem tudo a ver. E eu trouxe mais 2 comentários de pessoas que também já tiveram contato com esse tema. O outro foi assim, ó. Eu reconheci a forma que eu me comunicava com os meus funcionários, mesmo indiretamente. Isso é interessante porque a gente sempre está comunicando, mesmo indiretamente, porque eles estão tendo a percepção do contexto. E aí, quando você está colocando, você ajusta essa comunicação, você traz aquilo para uma forma bastante efetiva. Porque senão a tua liderança acaba ficando mais pesada, mais difícil, sem você saber o porquê que isso está acontecendo. E assim ficar mais fácil para você alinhar. E aí, então, vou agradecendo você que está chegando aí no contexto. E eu queria entender, assim, como é que esse tema tem a ver com você. Se você sente essa questão do poder, como é que você avalia isso na tua liderança, no teu dia a dia? Pode ir escrevendo aqui nos comentários. Se você sentir que esse tema tem a ver com alguém que pode ser ajudado aí também, você de repente clica no aviãozinho, chama mais pessoas para vir aqui com a gente. Vai ficar provavelmente salvo, se o seu Instagram deixar tudo certo, vai salvar no replay. Eu tenho pessoas aí que me falaram que não ia conseguir assistir por causa do horário, então eu vou deixar reservado. Você que pediu, ó, vai ficar salvo aí especialmente para você, tá bom? Então, seguindo aqui com essa minha fala, quando a gente fala então dessa questão do poder, é você compreender que isso está relacionado a você, às tuas características. E quando tem, eu falei assim que eu estou falando com 3 tipos de situações, onde muitas vezes a gente também tem dificuldade de exercer essa característica ali na liderança. E quando a gente tem dificuldade, ou às vezes a gente tem medo de liderar, eu sempre gosto de trazer, porque você pode às vezes ser empresário, ser o dono do seu negócio, e você ter receio de liderar, de se relacionar com a equipe, de dar ordens, de falar o que tem que ser feito. Uma coisa que eu escuto muito dos empresários é: eu odeio repetir as coisas, eu pego e já vou fazendo. Mas será que isso é uma forma de você desenvolver as pessoas que estão ali com você? Ou é você te dar mais trabalho naquele momento porque você não quer parar para lidar com a pessoa, mas aí você vai criando uma cultura de pessoas que precisam sempre do teu posicionamento, sempre da tua fala. Então, às vezes a pessoa não se dá conta e ela age dessa maneira e as pessoas vão esperando uma característica diferente e ele vai sempre agindo, entendendo que ele tem que estar pontuando. E aí isso do liderar, do trazer essa liderança para você, ela te ajuda a... Ó, Indianara colocando. Eu sou bem isso, não consigo pedir para alguém fazer o que tem que ser feito. Bacana, Indianara. Então já deixa a dica aí, porque às vezes é bacana você para um pouquinho. Não tô com tempo para ensinar. Mas quando você para e você explica, você ensina, você delega, você gera uma cultura diferente. E aí tem que olhar, vou lá e acabo fazendo, tem que olhar como que é o teu perfil também, né? Às vezes é um perfil mais controlador, mais centralizador, mais perfeccionista, só eu que sei. Então é bem bacana quando a gente consegue desenvolver essas características e ajusta esse poder para que as pessoas te enxerguem nesse poder e elas sim executem o que é para ser feito, porque esse é um outro grande ponto, um grande calo aí, né, da gestão, da liderança, é as pessoas não fazerem aquilo que a gente quer que elas façam, é uma das coisas que eu mais escuto. E isso, ele vem através de uma liderança que gera uma influência positiva com as pessoas. Porque às vezes, se eu vou lá e mando fazer, até quem tem essa visão mais do autoritarismo, mais do mandar, ele é até estranho quando a gente fala de uma liderança mais de realização. Então, se eu tenho essa coisa de mais ir lá e mandar, do realizar, aparentemente ela funciona bem. Não, mas as pessoas fazem o que eu estou falando. Só que a médio e a longo prazo, você acaba tendo uma dificuldade maior para liderar, fica muito mais peso nas tuas costas. E eu sou muito a favor e trabalho com o desenvolvimento de liderança e eu vejo isso na prática. Quando você consegue desenvolver essas características e chegar lá na conexão com as pessoas, a tua liderança vai ser mais leve. Então te dá mais trabalho agora. Então repense aí já a partir de amanhã, na hora que você olhar a situação e você começar a fazer, você pensa assim, tá, mas deixa eu confiar que fulano vai fazer. O que eu poderia fazer de diferente aqui para ao invés de eu fazer com que ele faça? Nem que ele não faça do jeito que eu quero, nem que ele não faça, vamos supor, de 10 partes, ele faça uma. Mas você já vai implantando uma cultura diferente para você e para a pessoa também, né? E você está disposto a liderar, a vivenciar essas situações, te aproximam também do teu sucesso, dos teus sonhos, da tua realização.
Então, é importante olhar para os cargos de gestão, de liderança, mesmo você como empresário, que essa conexão com as pessoas ela é extremamente importante, ela é essencial no teu negócio, porque quanto mais você souber ter essa influência e conectar, mais você vai conseguir movimentar pessoas a favor do teu negócio, do teu objetivo, do teu sonho. Então, é bem importante. E a forma que esse poder é utilizado, que a gente vai falar hoje, ele vai ter um impacto extremamente positivo. Então, se eu utilizo, se eu não utilizo e a forma que ele é utilizado. Se eu uso, de repente, o poder de mais ou de menos, ele vai impactar no resultado. E como eu falei, esse daqui é um tema do meu curso Liderança Assertiva, que eu trouxe para cá. E ele tem a ver também com uma outra live que está salvo lá no IGTV, com o título Liderar Não É Pra Mim. Então, se de repente você também se vê nesse contexto, te convido a assistir depois a outra live, onde eu menciono um pouquinho desse tema que eu trago hoje, mas aqui a ideia é a gente falar mais detalhadamente. Então, se tiverem perguntas, vão colocando aqui, conforme eu vou parando, vou respondendo, ou respondo mais para o final. Mas vou interagindo, que essa live seja nossa, né? Que a gente possa se comunicar. É bem gostoso quando a gente interage, quando a gente vai trocando informações aí, tá bom? Ok, até aqui, qualquer dúvida vão me perguntando. Então, para a gente pensar nisso, eu queria começar com uma seguinte reflexão. Quando a gente fala da liderança lá para a empresa, para a gente chegar no tema do poder, a minha pergunta é: qual que é a importância do líder para uma organização? Esse líder, vamos entender o proprietário, o empresário, o supervisor, o coordenador, o líder, aquela pessoa que está à frente ali liderando outras pessoas. Qual que é a importância dela para a organização? Então, a gente já começa entendendo esse contexto. A gente pensa assim, nossa, o que podia acontecer com uma organização se não tivessem os líderes? Será que realmente ia ter um bom andamento? E a gente já vai vendo a importância do papel desse líder, o quanto que ele é essencial, o quanto que ele é necessário para ocorrer essa desenvoltura e chegar a levar a empresa para os objetivos que são necessários. Mas aí como que eu faço para levar? Eu vou pegar pessoas que têm objetivos, personalidade, perfil diferente e vou precisar gerar essa congruência para levar para um objetivo comum. E aqui eu vou falar de duas fontes e dois tipos de poder que vão te ajudar a trabalhar essa questão. Mas aí, quando eu me deparo, quando eu converso com as pessoas, eu pergunto sempre assim, o que é poder na percepção de vocês? Se vocês quiserem compartilhar aqui comigo, como é que você vê a questão do poder? A palavra poder, assim, como é que ela te soa? Ela te soa bem, te soa meio pesado? Como é que é? Como é que te soa a palavra poder? Ela é amigável ou de repente não é amigável? Como é que você lida com isso? Enquanto vocês vão colocando, que demora um pouquinho aqui para eu ver a resposta, eu vou comentar do que eu costumo ver assim no dia a dia. Geralmente as pessoas têm um certo receio com essa palavra. E aí eu quero trazer esse poder no sentido assim, da tua autoconfiança, de você olhar, você se apropriar do poder que tem a ver com você, relacionando como eu falei antes. O que seria dessa empresa, né, dessa organização, como eu usei esse termo, se não tivesse alguém que chegasse à frente e puxasse isso? Como que seria? Como que seria lá na nossa casa, de repente, se em algum momento a gente não puxasse a rédea para alguma coisa? Se eu sou mãe, se eu sou pai, tudo isso vai impactando. Então, esse poder, ele realmente é necessário. Ele vai nos ajudando a levar situações, mas eu não preciso ter, vamos colocar assim, levar esse poder para o exagero, levar esse poder no sentido de me sentir maior do que o outro. Eu posso estar num cargo diferenciado, mas eu gosto de usar um termo também que eu falo assim, aqui na empresa, aqui nesse contexto, o meu cargo é diferenciado. Mas quem sou eu lá na fila do pão? Na hora que eu me encontro lá na panificadora, eu não vou poder ir lá na frente da fila porque eu sou líder, porque eu sou dono, porque eu sou gestor. E aí acho que traz um paralelo bacana para a gente entender, porque a gente vai vendo assim, então é um poder que está adequado ao momento. Inclusive ele é esperado pelas pessoas. Agora, se eu não olho essa palavra poder, se eu não me aproprio desse poder, como é que eu vou conseguir levar isso para o meu desempenho de trabalho, para a minha realização? Não consigo levar. Então, primeiro eu tenho que trazer para o meu pessoal, para eu compreender. A hora que eu assumo e falo, não, realmente eu posso assumir, então, mas da onde vem essa fonte do poder? Que é isso que eu vou falar agora. Então, para a liderança, existem duas maneiras de você realizar. E desse tipo de poder, ele vai ser um poder mais duradouro, que você vai conseguir desenvolver as pessoas, que elas vão realizar o que você pede, você estando ali ou não. Mas já o outro poder, ele já é mais momentâneo, ele precisa da tua presença física. No fundo, os dois são importantes lá na prática, mas a questão é como é que você utiliza, qual é a dose que você usa de cada um.
Então, eu já vou lá falar do primeiro poder, tá? E aí eu vi que foi colocado ali que um positivo ali com relação ao poder, na hora que eu estava falando, eu entendo que foi uma visão de que compreende, né, essa importância desse poder. Então, o primeiro ponto, quando alguém é nomeado num cargo, ou se de repente eu crio uma empresa e eu começo a trazer meus funcionários, obviamente que eu vou ter esse primeiro poder, que é o poder da função. É isso que eu quero falar então. São dois. O primeiro é da função e na sequência eu vou falar do outro. Quando eu falo da função, é o quê? O cargo que eu exerço, o contexto que eu estou, aí eu tenho um poder em função daquele momento que eu estou. Mas lá na empresa, a gente vê na prática pessoas que são nomeadas, ou que nem eu falei, são donos da empresa, mas não é por causa da função que ela consegue que as pessoas façam as coisas de maneira, agradável, de maneira que as pessoas realmente façam, porque vem sentido nisso. Senão seria bem tranquilo, né? Eu assumo um cargo, beleza, eu tô aqui, toco o barco. E não é bem assim na prática. Na prática eu assumo o cargo e daí eu falo, bom, e agora? Como é que eu lido com essa galera que está aqui? Como é que eu trago elas para o nosso objetivo aqui enquanto empresa? E aí é que a gente vai entendendo que se o poder ele for relacionado muito somente ao cargo, ele acaba não tendo essa efetividade. Porque às vezes quando a pessoa ela se fixa somente no cargo, bom, então eu tô aqui, manda quem pode, obedece quem tem juízo, como diz o ditado, ela acaba fixando esse poder nela, por exemplo, na coerção, numa ameaça, colocando medo. Bom, agora essas coisas têm que ser feitas, né? Porque senão... Então traz coisas do tipo, ninguém faz nada aqui. Então realmente se colocando num papel onde as outras pessoas se sentem diminuídas, se sentem inseguras, se sentem com medo. Então essa é uma da situação. E aí a pessoa acaba fazendo sim, mas é momentâneo. Acaba fazendo porque ela pensa, bom, se eu não fizer eu posso ser demitido. Se eu não fizer, pode acontecer, sei lá, alguma situação, não vou ganhar, de repente, uma elevação no meu salário. Então, um poder de coerção. O outro poder é realmente da posição específica. Então, a pessoa fica naquele cargo, acaba não se aprimorando, o próprio gestor, o líder não se aprimora porque ele se fixa ali, bom, eu estou nesse cargo, agora eu vou seguir a vida aqui, e aí não vê necessidade de evolução, nem pessoal, nem profissional. Então, vocês já vão vendo por essas características que como que elas vão conectar com as pessoas. Elas acabam não conectando, mas às vezes fica velada. Por quê? Porque no dia a dia, aparentemente, as coisas estão sendo feitas. Só que aí não é algo que gera uma cultura de crescimento dentro da empresa. Não é uma cultura de desenvolvimento. Nem para você, líder, e nem para os seus liderados. Porque como é que você vai desenvolver se você tem uma equipe que não cresce junto? É como se você ficasse no mesmo patamar. Eu fico nesse patamar porque eu estou sempre ensinando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, corrigindo os mesmos erros e não cresce. E o outro tipo que eu traria aqui também para essa questão do poder de posição, que é o primeiro tipo que eu estou falando aqui de liderança, de fontes de poder na liderança, é o poder de recompensa. Então a recompensa ela tem um lado positivo, que é aquele lado da motivação, lado motivacional, da troca, né? Então a gente faz e a gente vai ter, não sei, a gente atingir a meta, nós vamos ter uma premiação X ou Y, então ela tem esse lado positivo. Só que tem que tomar cuidado com essa questão da recompensa, porque ela pode ficar uma questão assim de troca de vantagens, de favores. Então eu vou fazer porque eu vou ganhar vantagem tal. Então eu sempre gosto de trazer a palavra cultura, porque tudo que o líder, o gestor, o empresário está fazendo, ele está ditando o tom de como que é para as coisas andarem lá na empresa dele. E isso gera cultura. Então se eu trabalho só por recompensa, pode ser mais fácil para mim, porque aí fica, eu coloco um objetivo lá e as pessoas que corram atrás. Só que como o objetivo maior do líder é gerar esse crescimento para as pessoas, isso acaba ficando comprometido, certo? Então, voltando aqui, né, eu comentei das fontes de poder para o líder, e dependendo de como que está sendo usada essa fonte de poder, vai ser o resultado lá para a tua liderança ser leve ou ser mais árdua, ser mais complicada. E agora eu vou trazer aqui a outra fonte de poder, que é uma fonte mais efetiva, que é aí que entra a chave que eu falei lá no início, de que essa fonte ela está no líder, já está em você. Se você que está aqui me assistindo, ela já está aí. A questão é da gente ressaltá-la. E outra, de ter o conhecimento do quanto que ela é importante. Porque às vezes a gente não tem esse conhecimento e muitas vezes a gente acha que a gente nem dá conta de ser líder, que a gente não tem características ou que eu tenho que virar outra pessoa para ser líder. E o que eu vou trazer aqui são características que estão relacionadas à tua questão pessoal. E aí entra
a questão do poder pessoal. Então, esse poder pessoal é a segunda fonte de poder que vem para uma liderança, para o empresário, para as pessoas que querem liderar outras. E aí, esse poder pessoal, ele vem então, né, o nome já está falando das suas características. Mas aí, vamos pensar o seguinte, essas características elas podem pesar a teu favor ou contra. Mas se ela é tua, se ela é pessoal e você tem uma meta, você quer desenvolver um objetivo como líder, tá na tua mão essa questão do melhorar. Então veja isso como uma oportunidade e às vezes até um caminho. Daqui a pouco eu vou falar algumas características mais específicas sobre o poder pessoal e você vai poder se autoavaliar. E aí a partir disso até às vezes traçar uma meta. De repente você escuta essa live depois, anota os pontos e se autoavalia. Bom, nesse ponto como que eu tô? Nesse ponto como que eu tô? Nossa, esse aqui que bacana, olha só que qualidade legal que eu tenho e de repente eu não estava dando o devido valor. Então isso também é bem importante. Então o primeiro dos 3 grandes pontos que eu vou colocar aqui para o poder pessoal, eu vou trazer o conhecimento. Então que é o quê? É uma credibilidade que você vai gerando com as pessoas por você conhecer, por você saber executar, saber fazer, ou muitas vezes saber perguntar, saber direcionar as pessoas, valorizar os talentos que você tem ali, porque às vezes também você não precisa saber tudo. Mas você sabe valorizar esses talentos, você sabe conectar essas pessoas. Então isso é bem importante. Isso vai gerando confiança para as pessoas. As pessoas saberem que também se em algum momento esse líder por algum motivo errar, porque é humano, ele também vai saber admitir, vai poder se colocar de uma maneira humana. Não vai se colocar de uma forma como eu sou blindado, eu não faço. Nossa, aqui na minha posição a gente é desse jeito e pronto, não dá para deixar, tem que ser assim, porque senão eu posso ter receio com as pessoas. Então, é bem interessante olhar como essa questão pessoal ela vai gerando essa conexão. O outro poder aqui é o poder de conexão, ou seja, a capacidade de motivar as pessoas, de estar envolvida com as pessoas. Porque liderar não é influenciar pessoas e levar para um objetivo comum. Então, se você não tem essa habilidade de conexão, e aí essa habilidade vai ter respeitando o teu jeito, a tua personalidade, existe um limite para essa conexão também, para ela ser saudável, mas você saber olhar no olho, trazer as pessoas para o teu lado, direcionar, saber conseguir gerar conexão para direcionar essas pessoas é a grande chave da liderança, porque liderar é estar diretamente com pessoas. Então, se você tem dificuldade de fazer esse direcionamento, imagina o quanto que a tua liderança vai ser mais pesada. E aí a gente já vai conseguindo fazer um paralelo com essa primeira parte que eu falei agora há pouco, do poder quando ele é associado somente à posição. Então aqui nós já estamos falando desse contato, desse jeito, dessa conexão. E aí também é claro que tem maneiras aí de aprofundar nisso. E aí entram as tuas características pessoais mesmo, as suas competências interpessoais. Sabe aquela pessoa assim que ela é admirada pelo que ela é, porque ela é uma pessoa ética, porque ela é verdadeira, porque se a gente precisa de algo, a gente pode contar com ela. Então, tem pessoas que ela tem esse viés de liderança, às vezes mesmo sem ela ter o cargo. Não tem aquelas pessoas que são referências em alguma coisa, que quando você precisa de algo, fala com fulano. Às vezes ela nem tem o cargo. Então, é o porquê? Porque ela se tornou uma referência, se tornou líder naquela situação pelas características pessoais, porque ela sabe fazer, ela gera credibilidade, ela tem autoconfiança, ela conecta. E ela tem características pessoais que as pessoas admiram, que as pessoas se inspiram. E aí a gente vai entendendo qual que é a diferença. Enquanto mais eu utilizo o poder pessoal, mais a minha liderança vai fluir, mais os meus liderados vão seguir o que eu estou pedindo, menos eu vou ouvir aquela coisa, eu peço e as pessoas não fazem aquilo que eu quero. Por quê? Porque as pessoas conseguem seguir, conseguem se inspirar nesse líder. Porque elas vão entendendo que elas vão sendo motivadas a levar, elas vão porque elas veem um sentido naquilo, não só porque tem que fazer. Então, como eu falei antes, é importante ter as duas situações. Eu preciso ter o cargo, sim, porque o cargo vai me dar a competência, vai me dar a possibilidade de eu gerar as ordens, das pessoas seguirem, as pessoas saberem, de eu ser referência. Só que se eu tiver só o cargo, eu me pautar só no cargo e achar que ele tem que resolver para as pessoas virem, que elas têm a obrigação de vir, como eu falei, algumas vão fazer, outras de repente não, outras não vão admirar, vão fazer porque tem que fazer, mas não vai gerar um desenvolvimento a médio e a longo prazo. Você vai estar sempre tendo que fazer o mandar. E é um assunto para uma outra live aí que eu estou planejando, mas a forma que a gente lidera, ela gera um reflexo lá no liderado. Então, se eu tenho uma liderança de dar ordens curtas, de falar coisas muito específicas e eu não desenvolvo,
eu não dedico esse tempo para isso, eu não dedico um tempo para explicar, para que a pessoa entenda o contexto da situação, a minha presença física enquanto líder, enquanto proprietário, vai ser sempre muito essencial. Eu vou ser aquela pessoa que vai falar assim, nossa, eu não posso tirar férias, porque se eu tirar férias o negócio para aqui. Agora, se eu tiver uma postura diferente de desenvolvimento de pessoas, aí eu vou conseguir sim tirar férias, eu vou ter pessoas que vão estar ativas à frente daquele negócio, à frente das coisas que precisam ser feitas. Aí entra também, quando você tem esse poder pessoal, você conseguir gerar a corresponsabilidade nas pessoas, essa é a palavra-chave. Então, lá no poder de posição, eu gero uma ordem e as pessoas precisam obedecer. Aqui, com o poder pessoal, as pessoas elas seguem aquilo que eu falo, porque elas sentiram conexão. Então, quando elas seguem, isso gera corresponsabilidade. E para eu ter corresponsabilidade, ou seja, responsabilidade de ambas as partes, a minha e do meu funcionário, se eu consigo essa corresponsabilidade, o que eu vou gerando no outro? Autoconfiança, iniciativa, entusiasmo. Isso não é o sonho do gestor, não é o sonho de quem está à frente de pessoas que têm proatividade, que se movimentam, que fazem, que estudam, que têm autoliderança. Mas isso a gente também consegue desenvolver neles, dependendo da forma que a gente está realizando a nossa liderança. Então eu reforço que quanto mais a gente utilizar o poder pessoal, melhor a conexão com as pessoas e mais fácil a tua liderança vai fluir. Então, como se fosse realmente a palavra que eu gosto de usar é fluida, vai seguir com leveza. Mas isso é de uma hora para outra, é instantâneo? Com certeza não, mas é uma construção. Eu quero abrir de novo aqui, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta do que eu estou falando, quiser compartilhar uma experiência tua, de como que é lá, de repente você já passou por essas duas fases. No começo, às vezes, quando a gente começa a liderar, a gente tem mais dificuldade de relacionar com as pessoas, depois a gente vai desenvolvendo. Então, fique bem à vontade para compartilhar. Agora, eu quero trazer aqui para você alguns pontos desses que trazem, então, esse poder pessoal, dessas características pessoais. Que pontos que são esses? Eu vou trazer aqui. O saber fazer, por exemplo. Então, como eu falei antes, quando eu sei fazer, quando eu consigo demonstrar para as pessoas que eu sei, ou que eu consigo agir com relação a esse conhecimento, as pessoas se inspiram e elas vão querer aprender comigo. E aí entra características interpessoais, como, por exemplo, saber transmitir uma informação. Então, como eu falei, às vezes eu posso, de repente, nesse quesito eu vou me autoavaliar e vou falar assim, será que eu estou sabendo transmitir? Quantas vezes as pessoas me perguntam aquilo que eu expliquei? Quantas mensagens voltam para mim me questionando sobre um assunto que eu já falei? E aí eu vou observando, eu vou me autoavaliando. Será que eu posso melhorar alguma coisa na minha maneira de transmitir informação? O outro ponto, o não julgamento. Eu acho bastante importante, porque às vezes a gente acaba, como é que eu vou falar assim? Por uma percepção, a gente acaba julgando, ou a gente acaba gerando uma visão assim de que fulano não dá conta, de que isso aqui é difícil, isso aqui é melhor eu mesmo fazer, né? Como a gente comentou ali no início. E aí, se eu olho para o meu funcionário com não julgamento e olho ele como uma página em branco, que sempre tem a possibilidade de melhorar, de crescer, de fazer, de repente o meu posicionamento para com ele muda. Quero trazer um exemplo até pessoal aqui de casa, porque eu falo assim que a nossa casa ela é um laboratório de liderança, sim. A gente consegue fazer muita coisa, desempenhar, exercitar muita coisa em casa, se você tem filhos, né? Para você conseguir trabalhar a tua liderança. E um exemplo, eu tenho 2 filhos, um com 15 anos e um com 12, e aí sempre acaba sendo mais fácil pedir para fazer as coisas, pedir para o que tem 15, porque já tem mais facilidade, porque já aprendeu, e às vezes isso a gente faz lá na empresa, a gente pede mais para aquele que já está com mais facilidade, que já está com a mão na roda, do que às vezes aquele com quem você tem que desenvolver, que tem mais dificuldade. Só que daí quando o meu mais novo, o Renan, fez 12, eu assumi um pensamento bem dessa questão aí do não julgamento. Eu comecei a pensar assim, bom, com 12 anos ele já pode fazer muita coisa que de repente eu ainda estou olhando ele como um menino menor. E aí eu comecei a mudar essa minha visão. A partir disso, eu comecei a delegar mais coisas e confiar, e gerar um pensamento na minha cabeça de que ele era capaz. E vim delegar, dizer para ele fazer, acompanhar, pedir para ele tirar dúvidas. E esse é um paralelo que a gente pode fazer lá na empresa. Então, que funcionário será que eu tenho aqui que de repente eu não estou aproveitando todo o potencial que ele tem?
Ou que, de repente, às vezes eu posso até olhar e falar assim, bom, esse funcionário para essa situação, de repente, não dá, mas ele pode caber para outra. Mas aproveitar mais. Isso também tira um pouco da carga do gestor, do líder, do empresário, porque às vezes a gente quer sim que as coisas sejam do nosso jeito e a gente acaba sendo bastante controlador e acaba não aproveitando esse potencial. O outro ponto é a integridade desse líder. Também é uma característica pessoal importante, porque eu preciso ter coerência com as coisas que eu falo, com as coisas que eu faço. Precisa ter o que eu digo, precisa ser realizado e vice-versa. Se precisar mudar de opinião, voltar atrás por alguma coisa, tudo bem. Desde que eu recombine as coisas, desde que eu faça um acordo novamente com as pessoas. Então, isso é mais uma característica pessoal que vão favorecer na hora de gerar a conexão. Que está aí, né? Só questão de realmente de desenvolver, de elaborar. Outras características, por exemplo, será que eu sou uma pessoa que inspira outras? Como é que é? Será que eu sou um líder inspirado? Eu sou um gestor que está animado com o que eu estou fazendo? Estou com expectativa boa para o que eu estou fazendo? E aí eu inspiro? Ou de repente eu sou o primeiro que reclama, que sofre com as situações, que leva às vezes por um lado mais pesado? Então a inspiração também faz parte. Então, para quem está entrando agora, nós estamos falando aí, a gente falou do poder, né, como lidar com esse poder na liderança, começamos falando lá do entendimento do que é esse poder. Deixa eu fazer um resumão aqui, daí a gente continua falando das características. O entendimento do que é esse poder, se eu me aproprio desse poder ou não, que esse poder vai me gerar autoconfiança para poder executar, para poder estar na frente das pessoas. Então, tem a ver lá com como eu encaro isso. Entender depois o papel desse gestor, desse empresário à frente das pessoas, o quanto que é importante ter alguém para direcionar, para gerar segurança para as pessoas, para gerar desenvolvimento das pessoas. E aí a gente foi seguindo. E a gente foi falando então da importância de se apropriar desse poder, mas que ele existe de duas formas. O poder pela posição, ou seja, pelo cargo que eu executo. Se eu sou dono, eu já tenho um poder por natureza, por ser dono. E esse poder ele me ajuda, me favorece, com certeza. Mas se eu não souber utilizar ele na dose certa, ou se eu me fixar somente do porque eu sou dono, as pessoas têm que fazer, isso acaba não gerando a conexão certa. E as pessoas, ok, elas fazem porque você tem que fazer, porque você está mandando. Mas elas não se desenvolvem, você não gera uma cultura de desenvolvimento na tua empresa. E aí acaba sendo uma liderança mais pesada, mais difícil, aquela liderança que eu tenho que estar ali presente o tempo todo, mandando, falando, e fica muito cansativo. E às vezes depois eu acabo até reclamando disso, mas eu não me dou conta que é por isso. Que às vezes tem a ver com a minha postura mesmo. E a outra fonte de poder que a gente colocou foi a questão do poder pessoal. Que o bacana é quando esses dois se encontram. Eu tenho o cargo, a posição que me dá o poder de gerar as mudanças, gerar as coisas que são necessárias, mas eu sei usar isso colocando os meus atributos pessoais, as minhas características de ser humano que me conecta com outro ser humano. Aí sim, aí as pessoas elas vão seguir o que eu estou falando e não simplesmente obedecer, que seria a primeira questão ali, a primeira ordem. E aí eu tenho que ter o quê? O meu desenvolvimento pessoal para gerar esse desenvolvimento pessoal das outras pessoas também. Então é um desafio, mas eu posso também me autoavaliar e ver que pé que eu estou e aí eu buscar me desenvolver. O que eu não posso é, de repente, eu não ter esse conhecimento, eu não ir atrás e eu me fixar ali naquele cargo, naquela situação que eu tô. Tá ruim, mas é assim que vai, não tenho tempo para parar para observar isso. Mas às vezes você assistindo a live, você assimilando, já te ajuda a gerar um movimento aí amanhã para você se posicionar de uma forma mais efetiva para a médio e a longo prazo você ter mais resultado. E às vezes, gente, esse poder que eu tô falando do pessoal, do desenvolver a pessoa, dependendo do perfil comportamental, às vezes a pessoa nem entende, nem concorda com isso. Ela fala, não, mas o que é isso? Daí a pessoa não está fazendo, não está obedecendo. Mas às vezes é um período, um processo de mudar essa cultura. Mas no decorrer do tempo ela vai aderindo sim e você vai mudando a cultura e vai ficando muito mais fácil de liderar. A questão é compreender o que você quer na tua empresa, como que você quer isso a médio e a longo prazo. Se você está projetando, por exemplo, o crescimento da tua empresa, projetando mais pessoas no teu negócio para te ajudar, para colaborar, para desenvolver o teu negócio ou não. Porque senão fica assim, eu tenho soldados que executam o que eu faço ou eu realmente tenho gente aqui que veste a camisa e desenvolve comigo. E aí se você traz outras pessoas na tua equipe que vão liderar outras pessoas, essa cultura também precisa ser transmitida. E até uma bacana olhar por
pontos que eu estou colocando aqui como que somam no poder pessoal, as características que às vezes você pode buscar na pessoa que vai trabalhar com você, que vão te ajudar. É claro que não precisa, de repente eu não vou ter todas essas que eu estou elencando, mas qual o peso que elas exercem? De repente, para o tipo de trabalho que você tem, para o tipo da tua empresa, quais delas são mais importantes? Como eu estava falando agora da questão da inspiração. Só que eu tenho alguém que olha para frente, que é visionário e que tem essa coisa do movimento, de trazer outras pessoas junto, então isso já faz toda uma diferença aí no dia a dia da empresa. Outra característica que eu acho bem importante é a parte da comunicação assertiva mesmo, a comunicação. Como é que eu lido com a minha comunicação? Será que eu me posiciono na hora de falar? Será que eu fico mais reservada? Será que eu tenho medo de ir lá na frente na hora que eu reúno meus liderados? Ou não, é tranquilo, eu consigo falar? Será que a minha comunicação às vezes ela é muito direta, sai como uma ordem? Será que a minha comunicação gera, como é que eu vou falar? Faz com que as pessoas elas pensem, reflitam, ajustem os seus comportamentos, evoluam com seus comportamentos ou não. Então, tudo isso está relacionado à forma de a gente se comunicar. A flexibilidade e muitos outros pontos aqui. A própria sensibilidade, o feeling, a empatia. E aí, como é que tá para você aí? Compartilha comigo. Como é que você está se vendo nessas características? Será que você está se percebendo ou não? Você consegue fazer essa autoavaliação? Faz um positivo para mim, faz um negativo se você não está conseguindo se autoavaliar. Deixa a tua pergunta aí se você tem dúvida. Quero saber se esse conteúdo se você está conseguindo compreender, se eu preciso, de repente, reforçar algum ponto. Compartilha aí comigo. Ó, a Indianara colocou que esse ponto é difícil. Indianara, me fala qual o ponto específico que você colocou. Talvez, eu não sei se é esse que eu estava falando, gerar essa conexão, esse desenvolvimento. Compartilha comigo aí. Qual desses pontos? Mas independente, sempre a gente olhar como ser comunicativa. Olhar como um caminho, sabe, Indianara? Porque o primeiro ponto que a gente precisa é ter o reconhecimento, ter a percepção dessa dificuldade. E aí, com o teu jeito, como eu falei, com a tua personalidade, aos pouquinhos você vai desenvolvendo. Então, o primeiro ponto para qualquer mudança é eu ter a consciência. Mas você olhar para isso, então, de uma maneira como crescimento, como uma oportunidade, sabe? E não como uma limitação. Então, eu tenho dificuldade, de repente, de ser comunicativa, em que pontos? Em que situações? E como que, respeitando a minha própria personalidade, o meu próprio jeito, eu consigo encontrar um outro caminho para eu ser comunicativa igual. E olhar também assim, onde que eu quero chegar com a minha liderança, onde que eu quero levar as pessoas. E aí isso se tornar um motivador para você desenvolver mais a tua comunicação. E uma coisa legal também para trazer aqui para a comunicação, falando de uma forma geral, né, sem entender exatamente qual é a tua situação, mas assim, pense o seguinte, você como líder, você tem esse papel de inspirar as pessoas, né, das pessoas quererem fazer e quererem fazer além e acreditarem no seu potencial. Muitas pessoas precisam desse reforço positivo. Então, de repente, você levar a tua comunicação pelo bem que ela vai gerar no outro, sabe? Se preocupar, não vou dizer se preocupar, deixa eu retirar essa palavra, mas colocar o objetivo da tua comunicação na mensagem que você quer transmitir e do bem, da conexão que ela vai fazer com o outro. Inclusive, se muitas vezes precisa ser aqueles momentos mais de firmeza, sabe aquele do feedback negativo, de olhar isso sempre como uma construção para o outro. Porque o teu liderado, ele também espera o posicionamento do líder, né? Ele espera porque se o líder se posiciona, coloca limites, coloca o que precisa ser feito, ele também se sente seguro. Então, isso talvez te ajude. Você realmente pensa assim, bom, vou falar o que precisa ser falado, aí aos pouquinhos eu vou sentindo o impacto e aos poucos as coisas vão melhorando. Porque deve gerar, né, talvez um nervoso, uma sensação complicada na hora do comunicar, mas ele é totalmente inerente à liderança. E se você fizer um avanço, um dia de cada vez, daqui a pouco vai ficando muito mais fácil. E se você tiver a oportunidade também de trabalhar o teu autoconhecimento, para você entender por que essa comunicação está te bloqueando,
ou você não falou bloqueando, né? Que é um ponto difícil. Então, por quê? Por que será que lá na mente, lá na visão da Indianara, isso tem essa dificuldade? E assim, não é só contigo não, né? É bem comum as pessoas terem essa dificuldade de comunicação, mas é como cada um vai tendo a sua dificuldade, tem a sua oportunidade aí de melhorar. E se você também se pautar em tantas outras qualidades que eu tenho certeza que você tem, você vai pensar assim, bom, eu tenho tantas qualidades em tantos pontos que esse aqui eu vou conseguir desenvolver sim, desde que seja um objetivo. Se for um objetivo teu, se você quiser fazer, você coloca uma meta e aos pouquinhos você vai desenvolvendo. E às vezes também pautar até quanto isso realmente qual é o peso, né, dessa comunicação lá para o que você faz. Pode ser que às vezes o peso não seja tanto quanto às vezes a gente imagina, porque quando a gente tem uma dificuldade, a gente tem a tendência de colocar um cenário às vezes mais pesado. Então olha só para frente, para onde que eu quero chegar. E use todas as qualidades que você já tem para seguir. Espero que pelo menos te dê alguns passos, te dê uma confiança maior aí com relação à comunicação. E você vai... Oi, voltou? Acho que agora voltou, né? Tinha travado aí ou estão conseguindo me ouvir bem? Eu tinha travado. Me dá um positivo aí se vocês estão me ouvindo, porque aqui pareceu que travou e agora voltou. Ah, ouviu. Então, deixa esse caminho aí. E assim, da mesma forma que fala da comunicação, né, gente? Tem outros pontos aí que a gente, como líder, pode ir desenvolvendo e aproveitando esses atributos. Obrigada. Aproveitando esses atributos para desenvolver, mas sempre pensando assim, aonde que eu quero chegar? Aonde que eu desenvolver a minha liderança vai me fazer chegar? Quanto mais eu me desenvolvo, tanto no pessoal quanto no profissional, mais eu cresço, mais o que tem em volta de mim vai crescendo, vai desenvolvendo, mais as pessoas vão se desenvolvendo. Só que aí é legal também trazer esse paralelo do porquê que eu sempre falo que a mudança ela tem que começar na pessoa, depois na liderança. Então, se você faz uma mudança na tua vida, e seja qual o ponto que for, seja em casa, não precisa ser exatamente lá no teu profissional. Se você começar uma mudança em casa, na oportunidade que você tiver, você vai conseguir levar depois para o profissional, porque o ser é um só. Só que sem mudança na pessoa, você não consegue refletir no profissional. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa indecisa, será que tem alguém aqui que é indeciso? Se alguém fizer um positivo que se sente indeciso, eu vou deixar aqui uma orientação, bem simples aí. Se bem que se não tiver aqui, pode ser que tenha alguém ouvindo depois, né? Então acho que eu vou falar igual. Então, por exemplo, a questão da indecisão. Quem se reconhece nessa característica de indecisão é dureza, né? É difícil de escolher tudo. É um suco? Não sei, tanto faz. A pessoa pergunta que tipo de suco que você gosta, às vezes a pessoa nem sabe responder, porque ela fala tanto faz e ela acaba não optando. Então, lá no trabalho, isso vai ser refletido também. E daí, como que eu vou estar à frente de pessoas se eu sou indeciso? Como é que eu transmito? Eu vou acabar transmitindo isso para as pessoas e vai gerar insegurança. Não que eu tenha que saber tudo na ponta da língua, mas eu preciso mostrar o norte. E aí, é o que eu falo, nas próximas situações que você tiver a oportunidade de escolher alguma coisa, comece já escolhendo, por menor que seja. Como eu falei, esse exemplo do suco. De repente, para você realmente tanto faz, mas escolha um. Comece a criar um padrão na tua mente de que aqui eu escolho, aqui eu faço diferente. E assim para qualquer uma dessas habilidades que você perceber que você precisa desenvolver. Então, por menor que seja, minha dificuldade é, por exemplo, em não julgar. Quem sabe eu começo a trazer uma crença de dizer assim, ó, eu vou deixar o outro ser o outro. Deixa o outro ser o outro. Se é uma situação ali de um funcionário, de uma coisa que impacta o meu trabalho, eu consegui separar a pessoa do profissional. Bom, então profissionalmente existe um comportamento que não atende uma necessidade aqui da empresa. Isso vai te ajudar até na hora de realizar um feedback, uma conversa mais próxima com ela. Então, e aí eu vou percebendo que outras características que eu tenho dificuldade, de repente é uma competência técnica do que é o trabalho. Então, como que eu posso me aprofundar tecnicamente? Que curso que eu posso fazer que vai me deixar mais preparado para eu gerenciar isso? Que vai me deixar mais preparado para orientar as pessoas que estão aí necessitando de orientação. Então, sempre olhar como um caminho e não como um limitador. E sempre olhar essa questão de estar à frente de pessoas, em grupos, em qualquer ambiente que você esteja, que você tenha essa possibilidade, é um exercício.
De repente vai ter um ambiente mais no profissional, de repente é extraprofissional, de repente, sei lá, agora a gente está mais em casa, está mais reservado, mas vamos dizer que você participe, sei lá, da academia e vai ser feito algum evento que seja até online ou de um grupo que você participa, quem sabe você se colocar para estar à frente, para fazer alguma fala pequena. Então, aproveitando as oportunidades e compreendendo que o quanto que você se desenvolver, se tornar mais habilidoso com as suas características pessoais, o quanto que elas vão te ajudando a se tornar um gestor, um líder melhor lá na frente. E se você tem filhos, então é a melhor escola. Você vai trabalhando ali com eles e vai percebendo que mesmo com eles, vira e mexe, você tem que ir mudando o teu jeitinho de falar, tua forma de relacionar. Então, se tiver mais alguma dúvida, deixo espaço para vocês colocarem. Eu já vou me encaminhando aqui para o final. Já estou dando quase uma hora aqui já falando. Fico muito grata da participação de vocês. Então, todas as quintas, a gente tem as nossas quintas do Diálogo Certo, às 18 e 8, sempre trazendo um tema relacionado, então, a essa questão da comunicação assertiva com a liderança. E às vezes eu trago de um contexto geral também, porque, como eu falei, se eu trabalho pessoa, eu vou levar para o meu profissional. E o inverso não tem como. Não tem como eu dizer assim, bom, lá no trabalho eu sou assim, porque eu levo as minhas características pessoais para lá, né? A gente leva e acaba impactando. Agora, quando a gente trabalha no pessoal, a gente ganha nos dois lados. Ganha no pessoal e ganha no profissional. Então, eu diria assim, os dois grandes ganhos de você conseguir ajustar esse teu poder e trabalhar dando ênfase ao seu poder pessoal, mas é claro que sabendo honrar também o cargo que você está exercendo. Vamos falar do honrar, porque você se sentir valorizado também porque você está ali. Eu tenho esse cargo, eu tenho mais responsabilidades, eu tenho metas para atender, então eu também preciso me valorizar com relação a isso, mas eu não posso deixar que isso seja o único ponto que eu me fixe para eu liderar. E aí eu trago essas competências pessoais também e eu somo. O grande ganho, o primeiro deles, que eu falei de dois que eu quero citar, é com você mesmo. Você vai ver o quanto fica mais fácil para liderar, fica mais leve, fica mais fluido, você se encontra com as pessoas de uma maneira mais fácil de você conversar, de você dar um feedback, tudo isso vai facilitando bastante. Então você vai entendendo que com as suas características você consegue chegar nessa conexão. E o outro ponto que tem um ganho muito forte, muito grande, é no desenvolvimento das pessoas. É você conseguir gerar pessoas que se desenvolvem, que crescem, que são intuitivas, que fazem aquilo que você pede para ser feito. Então esse é o grande ganho. E elas fazem porque elas se sentem conectadas ao contexto. Então você não precisa estar ali toda hora pedindo, coagindo. Então ganham para as duas partes, e daí no final quem que vai ganhar? A empresa, a organização. Você vai ter pessoas desenvolvendo, porque pode ter a melhor tecnologia, os melhores processos, são as pessoas que vão fazendo a diferença ali na hora de utilizar e na hora de conseguir fazer isso fluir. Então são dois grandes pontos que vão combinar ali no crescimento da empresa. Então vale muito a pena observar essa questão da liderança e se apropriar disso. Uma outra questão que eu vejo é que quando a gente compreende esse contexto, a autoconfiança aumenta, porque a gente vai vendo quais são as formas, os caminhos para se colocar de uma maneira melhor na frente das pessoas. Então, e sem a autoconfiança, sem você confiar no teu taco, é muito delicado você estar na frente dos outros. E aí você vai conseguindo dosar, você vai entendendo qual que é o modelo de liderança que funciona para você, pro teu jeito. Não é nem aquele modelo mais arcaico, aquela liderança mais opressora, né? E nem uma liderança também que às vezes é muito passiva e que não consegue se posicionar para as coisas. Tem que ter aí a assertividade, mas encontrar o teu jeitinho, a tua forma de colocar, a tua forma de falar, de se posicionar. Então não tem um jeito certo, tem alguns pontos que são relevantes, algumas habilidades que vão te ajudar, mas tem você fazer aí misturar o teu caldeirão e chegar aí no teu resultado. Aí eu volto falando do que eu tinha colocado lá no início, né? Então eu coloquei lá no Instagram, qual que seria esse poder? Como que esse poder poderia te ajudar ou de repente atrapalhar aí na tua liderança? Estou fazendo aqui um check, acredito que a gente conseguiu colocar. E como que você pode usar então esse poder de uma forma positiva ali no teu dia a dia? E o outro ponto é que com essas características vai ficando muito mais fácil para você fluir, como eu coloquei ali, né? A dificuldade em se posicionar. Então aqui você já vai compreendendo qual que é o caminho ideal para você gerar esse posicionamento.
E esse caminho, como eu estava falando no reflexo com o colaborador, ele vai influenciar até no crescimento desse funcionário. Porque o que eu mais escuto, se eu fosse falar para você o que os meus líderes aí com quem eu trabalho, o que mais eles querem é que as pessoas sejam proativas, que elas façam as coisas por conta. Mas é somente na hora que você gera essa conexão do poder pessoal com elas, é que elas vão realmente se desenvolver e vão crescer. Mas aí eu quero fazer uma ressalva, né? Que é óbvio que tem muitas outras coisas que vão compor essa liderança, mas também tem o lado, às vezes, do colaborador que ele não acompanha realmente o teu objetivo. Aquele colaborador que não está conectado com a cultura que você quer ter na empresa. Então você também precisa estar antenado a isso, se for necessário, precisa fazer um remanejamento. Às vezes, como diz, disponibilizar esse liderado aí para o mercado, deixa que ele encontre outra oportunidade na vida dele que tem mais a ver do que às vezes você ficarem ali se desgastando. Porque quantas vezes a gente evita um monte tirar essa pessoa da equipe por N fatores, inclusive querendo o bem dela, mas que às vezes não fica bom para ninguém, né? Fica uma saia justa ali para ambas as partes. Então também tem que entender quem são essas pessoas com quem você está liderando para você poder ajustar tudo isso no seu comportamento. E primeiro, qual é a cultura que eu quero ter? Qual é o norte que eu quero deixar aí para o meu ambiente profissional? E aí com essa visão você vai conseguindo direcionar. E vai chegando naquele ponto que eu comecei lá no início com a história da Manu, que eu falei. Você conseguir separar o que é orientação, de imposição, avaliar como que você está comunicando, o falando e o comunicando pelo contexto, que as pessoas vão percebendo na tua comunicação. E aí se apropriar dessas características pessoais que você já tem, certo? E pensar assim, que quanto mais eu me aproprio de mim como líder, mais oportunidades eu estou deixando vir para mim. Mesmo eu tendo a minha empresa ou eu sendo liderado numa organização maior, quanto mais eu me aproprio disso, quanto mais líder eu me sinto, mais autoconfiança eu vou ganhando, mais oportunidades financeiras, de realização de sonhos, de cargos maiores, de coisas maiores eu posso alcançar. Então vale muito a pena sim fazer essa reflexão com relação à liderança. Então, deixa eu fazer uma pergunta agora aqui, se ficou alguma dúvida, se de repente tem algo que eu posso trazer agora aqui no finalzinho, se a gente já vai caminhando para a despedida. Já quero deixar o convite para que vocês venham na próxima quinta-feira, às 18h08. Quinta-feira que vem eu vou trazer uma convidada e a gente vai falar da relação de 3 pontos bem importantes aí na organização, que são os processos, as pessoas, e eu vou deixar como é que eu vou falar? Um suspense no 3º ponto, que é um ponto que conecta tudo isso e conecta a relação lá na empresa. Um tema bem bacana também para a gente entender qual a relevância da gente ter os processos alinhados e como que isso impacta nas pessoas, na hora da liderança também e vice-versa. Bom, então se não temos mais dúvidas, agradeço. Isso aí, conto contigo, vou te esperar então. Agradeço vocês aqui, tá? E nas quintas-feiras eu tô aqui. Também se quiserem me mandar sugestão de tema, ali pelo Instagram, algum tema, alguma dúvida que você tenha aí durante a semana, quem sabe desperta algo que eu possa trazer pra gente comentar aqui. Então, eu vou pedir para você deixar o seguinte, para mim saber o que você está levando, escreva uma palavra para eu saber se o que eu falei aqui contribuiu com você lá e de que forma contribuiu. De repente você deixa uma palavra para mim aqui. Uma palavra do que ficou para você aí do que eu falei. E a gente já vai se encaminhando, que está quase fechando aqui o nosso horário. Então, deixa o meu tchauzinho aqui. E quando tiver alguma dúvida, alguma coisa, como eu falei, deixa o teu tema aí pra mim também, vai contribuindo, porque aí eu vou trazendo as coisas bem assertivas aí conectadas com vocês. Então vamos nos apropriar, vamos nos tornar mais fortes, se apropriar dessa liderança, se apropriar desse poder pessoal, mas entendendo que para eu me apropriar, eu já estava fazendo aqui na linguagem corporal, eu não preciso ser mais e nem menos do que ninguém. Eu vou ser simplesmente eu com o meu poder, levando o que eu desejo para o bem para as pessoas, sabendo que a minha liderança ela tem um papel chave em inspirar e levar pessoas além. Eu não preciso ser mais do que ninguém para fazer isso.
Então, agradeço pelo que vocês escreveram aqui, a responsabilidade, a gratidão, muito bom, obrigada. Então, até quinta-feira. Eu já fico aqui querendo ficar mais um pouquinho, mas vamos indo porque senão eu não consigo salvar a live. Um grande beijo, até quinta. Vou encerrar aqui.